Olá, meus amigos, estamos de volta com a nossa leitura do Livro dos Espíritos, um livro escrito por Allan Kardec pelos Espíritos. Nós estamos no capítulo 9, na segunda parte do livro, que fala sobre o poder oculto, talismãs e feiticeiros. Pergunta 551. Pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? Resposta: não. Deus não o permitiria. Pergunta 552. Que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar? Resposta: algumas pessoas dispõem de grande força magnética, de que podem fazer mau uso, se maus forem os se maus forem seus próprios espíritos. Caso em que possível se torna serem secundados por outros espíritos maus. Então, essa força magnética que algumas pessoas têm, né, que elas têm uma predisposição para ter uma força magnética maior do que os outros, elas podem se utilizar dessa força, não é? E também ajudadas por outros espíritos maus. Bom, e os espíritos continuam. Não acredite, não creias, porém, num pretenso poder mágico, tá? Essas pessoas que acham que têm poderes mágicos, que só existe na imaginação de criaturas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam, né, as histórias que essas pessoas contam como prova da existência desse poder, são fatos naturais, porém mal observados e, sobretudo, não é, mal compreendidos. Pergunta 553. Que efeito podem produzir as fórmulas, né, as orações, aquelas palavras mágicas, né? As fórmulas e práticas mediante as quais pessoas há que pretendem dispor do concurso dos espíritos, né? Imagina, pega um livro de magia, começa a falar um monte de coisa. Então, qual é o efeito desse tipo de prática, não é? Qual o efeito? Aí os espíritos respondem: o efeito é de torná-las ridículas, se procedem de boa fé. Então, se elas acreditam nesses livros, né, que tem fórmulas mágicas, né, que tem invocações e tal, se elas têm boa fé nisso, se elas acreditam nisso, elas acabam se tornando ridículas. Por que será? No caso contrário, né, se elas não acreditam, essas pessoas são tratantes, são pessoas falsárias, né, charlatãs, são tratantes que merecem castigo. Todas as fórmulas mágicas, né, são mera charlatanaria. É tudo falso. Não há palavra sacramental nenhuma, nenhum sinal cabalístico, nem talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos. Então, você não pode usar talismã nenhum para tentar se utilizar dos espíritos para sua vontade. Nem sinais cabalísticos, nem palavras sacramentais. Porquanto os espíritos só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais, tá bem? Eles não são atraídos por essas coisas dos livrinhos de magia. Pergunta seguinte: mas não é exato que alguns espíritos têm ditado eles próprios fórmulas cabalísticas? E os espíritos respondem: com certeza, efetivamente, espíritos há que indicam sinais, indicam palavras estranhas, né? Ou prescrevem a prática de atos, ações por meio dos quais se fazem os chamados conjuros, né? Uma conjuração. Mas ficais certos de que são espíritos que de vós outros escarnecem, eles gozam com a cara das pessoas, né? E zombam da vossa credulidade. Então, eles são espíritos zombeteiros, né? Espíritos levianos, que fazem essas coisas. Pergunta 554.
Não pode aquele que, com ou sem razão, confia no que chama a virtude de um talismã, atrair um espírito por efeito mesmo dessa confiança, visto que, então, o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia a concentração? E aí os espíritos respondem: sim, é verdade, mas a pureza da intenção, não é? Vem da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos, né? Depende a natureza do espírito que é atraído. Então, se você utiliza de um talismã, não é, de algum material para atrair o espírito, vai depender da pureza que você tem nessa intenção e da elevação dos seus sentimentos. Ora, muito raramente, aquele que seja bastante simplório para acreditar na virtude de um talismã deixará de colimar um fim mais material do que moral, né? Ele vai querer algo mais material. Uma pessoa que se utiliza de algo material para chamar uma coisa que vem do mundo dos espíritos, ela vai ter mais interesse material do que moral. Qualquer, porém, que seja o caso, essa crença, que é somente uma crença, denuncia uma inferioridade e uma fraqueza de ideias que favorecem a ação dos espíritos imperfeitos e escarninhos, né, e zombeteiros. Então, cuidado. E aí, pergunta 555. Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? O que seria isso? E aí os espíritos respondem: aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, né, quando elas acreditam naquilo que elas fazem, gozam de certas faculdades, elas possuem algumas habilidades, como sejam a força magnética, né, ele pode ter essa força aqui, ou a dupla vista, que a gente já falou em vídeos anteriores. Então, como fazem coisas geralmente incompreensíveis, são tidas por dotadas de um poder sobrenatural. Os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? Pois é, e aí Kardec diz o seguinte: o espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um seminúmero de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, que a bem dizer formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Pergunta 556. Tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? E aí a resposta é: a força magnética pode chegar até aí quando secundada pela natureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Cumpre, porém, desconfiar da maneira pela qual contam as coisas pessoas muito crédulas e muito entusiastas, sempre dispostas a considerar maravilhoso o que há de mais simples e mais natural. Importa desconfiar também das narrativas interesseiras que costumam fazer os que exploram em seu proveito a credulidade alheia. Cuidado com essas narrativas, ok? Bom, gente, a gente fica por aqui por hoje. Se você gostou desse conteúdo, da forma pela qual a gente coloca as coisas, deixa o seu feedback, dá o seu like pra gente, a sua curtida no nosso vídeo, que isso é muito importante pra gente saber se o nosso trabalho está sendo bom ou se vocês ainda precisam mais que a gente melhore mais alguma coisa. Se você tem dúvidas a respeito desse conteúdo, coloque suas perguntas nos comentários abaixo do vídeo, que a sua dúvida pode ser a minha, pode ser os nossos amigos. Se você gostaria de compartilhar, compartilhe esse conteúdo. Isso ajuda o nosso canal, né? Ajuda a veicular essas mensagens que são importantes para esclarecer as pessoas que estão sendo enganadas também por muitos charlatães.
E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, a gente tem um canal no YouTube, no Facebook e no Instagram. No YouTube você pode apertar o sininho para receber notificações. No Instagram a gente coloca uns posts bem bacana com coisas para a gente ler todo dia. Se você estiver interessado também, pode se inscrever. E no Facebook temos também o conteúdo para vocês especial. Bom, eu fico por aqui. Desejo a vocês um dia maravilhoso. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.